Olá, eu sou a doutora Ivana Romero, oftalmologista de formação, especialista em órbita, plástica e vias lacrimais. Eu farei o relato de um paciente meu do consultório que chegou para mim em novembro do ano passado com um quadro de retração palpebral mais pronunciada do lado direito e uma proptose que era bem simétrica, em torno de 22 milímetros na ocasião. Esse paciente havia descoberto o quadro tireoidiano há 6 meses da chegada no meu consultório, só que ele não havia feito o tratamento porque não apresentava sintomas. O fato de não ter feito o controle fez com que o quadro ocular começasse a acontecer quando ele passou com uma colega oftalmologista, há mais ou menos 2 meses, até que fosse encaminhado comigo. E essa colega oftalmologista, então, fechou o diagnóstico de orbitopatia de Graves ou doença ocular tireoidiana e pediu exames de imagem e encaminhou para mim, quando o paciente chegou em novembro de 2022. O paciente, ele apresentou durante o curso da doença uma certa labilidade do eixo tireoidiano. Ao uso do tapazol, e ele acabava fazendo um hipotireoidismo, bloqueando um pouquinho demais, o que fazia o TRAB elevar. Na entrada ele tinha um TRAB de 2 e durante a evolução esse TRAB chegou até um limite de 5 e o último TRAB que eu tinha desse paciente estava em torno de 3, tá? O controle tireoidiano foi conseguido há cerca de uns 2 meses mais ou menos, mas o que nós notamos é que durante todo o curso da doença, a cada momento que ele evoluía com hiper ou hipo, ocorria a elevação do TRAB e com isso uma certa piora da doença ocular tireoidiana. Em novembro de 2022, o paciente então apresentava uma proptose de 22 milímetros, uma retração de 2,5 à direita, momento que eu indiquei uma injeção de toxina botulínica de 5 unidades, feita na parte posterior interna das pálpebras. O paciente acabou evoluindo com uma pequena pitose desse lado e uma certa assimetria, porque pela lei de Ehring, ele acabou abrindo a pálpebra contralateral, a pálpebra do lado esquerdo. Então, nesse momento, eu indiquei então uma injeção de toxina botulínica à esquerda, numa dose menor, e nós conseguimos então certa simetria. O paciente chegou até mim usando o corticoide oral e eu mantive. Ele não apresentava um score de atividade clínica elevado, mas o fato de estar usando o corticoide poderia ter falseado a minha avaliação. Os exames de imagem na ocasião, ele tinha uma ressonância das órbitas, mostrava um aumento do complexo superior, ou seja, de reto superior e de músculo levantador da pálpebra superior do lado direito, que era compatível com a retração palpebral desse lado. Esse paciente me contatou em março de 2023, referindo que agora ele estava vendo duplo no trabalho e no celular. Por esse motivo, eu solicitei que ele passasse com um colega estrabólogo que fizesse as medidas ortópticas. Nós pedimos uma nova ressonância magnética das órbitas e ele iniciou o corticoide novamente oral, porque era um paciente que não era da mesma cidade onde eu atendo, que é São Paulo. Ele era um paciente do litoral e por esse motivo a corticoterapia oral ela era mais fácil de ser realizada do que a pulsoterapia. O paciente então fez a ressonância de órbitas que mostrava agora, além do aumento do complexo superior à direita, um aumento do reto inferior esquerdo. E o estrabólogo, ele achou um desvio vertical de 4 dioptrias prismáticas. Só que com 2 dioptrias prismáticas, ele conseguia fundir as imagens e não via duplo. Por esse motivo, o estrabólogo prescreveu um prisma para que ele pudesse se readaptar e trabalhar de forma melhor até que a gente conseguisse estabilizar melhor o quadro da doença ocular tireoidiana. O paciente novamente me contatou em agosto de 2023, agora referindo que a visão dupla estava pior e que o prisma já não era mais capaz
de ajudá-lo. Nesse momento, eu pedi que ele novamente retornasse ao estrabólogo, que refez as medidas. As medidas agora eram quase de 30 dioptrias prismáticas na vertical, fato realmente que o prisma era incapaz de corrigir, e por isso nós tivemos que solicitar que ele fizesse a oclusão de um dos lados, para que a visão dupla fosse evitada. O fato é que quando nós ocluímos um dos lados, o paciente ele fica extremamente impactado porque ele perde campo visual e ele perde a visão de profundidade, ou seja, a estereopsia. Isso era o que permitia que ele pudesse trabalhar e dirigir os veículos automotores sem que pudesse aí causar um acidente ou sem que ficasse realmente muito difícil, porque agora o desvio vertical ele era muito grande, muito intenso. Foi feita a nova ressonância magnética das órbitas que mostrou, além do aumento do complexo superior à direita, o aumento do reto inferior à esquerda, também um aumento do reto inferior à direita. E nesse momento eu conversei com um colega radiologista para saber se esse paciente estava em atividade, porque o seu CAS era baixo. Ele nunca apresentou sinais inflamatórios característicos. Ele nunca teve hiperemia conjuntival, hiperemia palpebral, dor retrobulbar ou dor à movimentação ocular extrínseca. Ele apresentava apenas ali uma leve quimose e ele tinha realmente essa piora da diplopia e das medidas de diplopia, bem como da proptose. É um paciente que chegou com 22 milímetros, em março ele apresentava 23 milímetros e em agosto, 24 milímetros de proptose. Por esse motivo, eu indiquei agora uma pulsoterapia endovenosa, seguindo o esquema do Eugogo, uma dose semanal de 500 mg de metilprednisolona por 6 semanas. E aliado a essa pulsoterapia, eu também prescrevi uma radioterapia orbital de 20 grays, feitas em 2 semanas, de segunda a sexta-feira. Então, uma dose fracionada de 2 grays por dia. O paciente evoluiu bem, sem intercorrências e sem efeitos colaterais relacionados à radioterapia. Não apresentou ceratite, não apresentou hiperemia conjuntival ou piora, sinais de olho seco. Gostaria de finalizar então esse vídeo lembrando que é uma doença sistêmica que impacta muito a qualidade de vida dos nossos pacientes, tanto do ponto de vista funcional quanto estético. Esse paciente em questão foi muito impactado do ponto de vista funcional, sempre tentou ter um olhar aí positivo para tudo o que acontecia com ele, sempre confiou muito na equipe de médicos da qual eu faço parte, tentando aí fazer o melhor por ele, mas é uma doença que tem uma jornada longa e que exige sim muito, tanto da equipe médica quanto do paciente, né, resiliência para que cada etapa seja passada da melhor forma possível e para que no final a gente consiga o melhor resultado e o melhor desfecho. Então eu vou conversar bem com ele para ver se eu indico ou não a descompressão de órbitas, ou se nós então vamos para uma cirurgia de estrabismo com o objetivo de corrigir a visão dupla na posição primária do olhar e para a leitura, e para que ele possa então se readaptar às suas atividades diárias, à direção veicular, ao trabalho, que eu acredito que seja o principal foco desse paciente em questão, mas nós não podemos esquecer que é uma doença que acomete também muitas mulheres e que são extremamente impactadas do ponto de vista estético e que tem que ser cuidado. E é tão importante quanto o ponto de vista funcional. Essa equipe médica tentar confortar, estar do lado, atuar na hora e no momento certo para não perder aí o melhor momento para fazer a diferença para esses pacientes.
com o objetivo de que as alterações sejam as menores possíveis no momento que nós vamos para cirurgias de reabilitação. Muito obrigada.